Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais uma análise muito show de bola. Hoje nós vamos analisar White House, a Casa Branca dos Estados Unidos. Olha só, Joe Biden abriu a porta, falou, venha conhecer, mas claramente não é para conhecer tudo. A gente vai conhecer o Salão Oval, né? Vai conhecer algumas derego-dego, beriguidão, algumas coisinhas lá, mas é o suficiente para nós podermos realizar uma análise sobre quantas energias temos la Casa Branca, la Casa Blanca. Mira, o que é a Casa Branca, The White House? A gente só vê naqueles filmes, né? Seja de apocalipse, né? Todo mundo querendo salvar o presidente americano, seja de terrorismo, CSI, blá blá blá. Mas o que é a Casa Branca? É a residência oficial e principal local de trabalho do presidente dos Estados Unidos, sendo ao mesmo tempo a sede oficial do poder executivo naquele país. Ela se localiza na Pensilvânia, em Washington, D.C., depois de Cristo, né? O edifício foi construído no período compreendido entre 1792 e 1800. Foi pintado de arenito esbranquiçado. No estilo foi construído no período georgiano e tem sido a residência executiva de todos os presidentes americanos desde o mandato de John Adams. O edifício foi expandido por Thomas Jefferson, olha isso, de 1800. Cara, que animal. Com o auxílio de arquiteto Benjamin Henry, através da criação de duas colunas, cada uma das quais destinada a dissimular estábulos e armazéns. Em 1814, durante a Guerra de 1812, acabou de passar um trovão aqui. O edifício ardeu quando o exército britânico incendiou toda a cidade de Washington, D.C., destruindo a parte interna e chamuscando muitas das paredes exteriores. A construção iniciou-se quase imediatamente e o presidente James Monroe mudou-se para a semi-reconstruída casa em outubro de 1817. A Casa Branca, então, é usado como metonímia para o gabinete executivo do presidente. O código do serviço secreto para o local é Crown, que seria coroa. E a propriedade pertence à National Park Service, que administra parques nacionais e monumentos nos Estados Unidos e faz parte do President Park. É espetacular a história desse patrimônio. Ele possui, então, o andar térreo da Casa Branca, que a gente não vai ver droga nenhuma. Aqui, ó. Então, a gente tem a sala diplomata de recepção. Aqui nós temos, então, o Center Hall, a livraria, China Room, Vermeil Room. Nós temos, então, o quarto azul, quarto verde, quarto vermelho, a família, quarto da família, quarto do cachorro, quarto da empregada, quarto do arquiteto que fica lá, quarto do Zé Aristes, que faz toda, então, cai um quadro e vai lá e pendura, é o 24 horas ali, serviço, Zé Aristes, State Dining Room, rapaz, tem tudo isso aqui, olha só, parece um empreendimento da Cirela. Yellow Oval Room, Queen's Bedroom, Queen's Sitting, President Dining Room, olha só que maravilha, sala do teatro, tem tudo ali, tem até para tirar foto para o OnlyFans, tem tudo para o presidente dos Estados Unidos fazer seus eventos. Mas o que nós teremos então lá dentro? John Biden abrindo as portas do White House para nós, hein? Olha só como vai Joe Biden. Vamos ver o que nós podemos encontrar então em um salão tão histórico quanto esse. O que será que teremos? Welcome to the Oval Office, come in. Esse aqui é o Salão Oval, então é um dos salões que você viu lá, tem o verde, o amarelo, o lilás, cor de rosa, tem de todas as cores. E esse aqui é o famoso oval, não é mesmo? Que o quadro ele fica zoado na parede, porque a parede não é uma parede quadrada, porque ele é ovalado, né? Realmente pendurar um quadro numa parede oval faz com que as pontas fiquem assim, ó, parecendo o Titanic, né? O Leonardo DiCaprio no Titanic.
as pontas do quadro ficam assim, ó, caracoles, né? Totalmente esticado ali. Rapaz, eu não consigo achar um canto pra mim, que não tem. Olha que lindo, meu Deus! Olha. This is the White House. Esta é a Casa Branca. O lugar onde senta ou sentou, cara, todo mundo dos filmes, né? Kennedy, Nixon, Eisenhower, tem todos, né? Todos os presidentes americanos, inclusive os texanos malucos, né? O George pai, George filho lá, os dois malucos que também integraram ali The White House. E nós temos uma putaria de energia aqui de cara. Oh, Lincoln! Rapaz, Estados Unidos é um lugar muito curioso. Muito curioso, né? Vamos lá. The White House. White House é um lugar muito complicado, porque você lida com os assuntos mais absurdos. Você tem todo tipo de assunto aí, né? Desde alienígenas, CIA, invasão, terrorismo, ataques, Congresso, democratas e tudo mais. Você tem tudo o que acontece, então, de problema trafegando aí, né? Pelo menos é o que nós vemos nos filmes. Mas ele torna-se um lugar muito importante, onde o executivo deles, né, gosta de fazer parte de tudo. Para aqueles que gostam de teorias de conspiration, tem muita coisa legal sobre alienígenas e a Casa Branca. Tem um documentário que saiu sobre os presidentes americanos e a Casa Branca. Os presidentes americanos, então, eles tinham um discurso muito interessante sobre aliens. Desde Ronald Reagan, o qual foi um dos atores de cinema, Ronald Reagan era um ator de cinema em que então ele foi para o trabalho público ali, tornou-se o presidente dos Estados Unidos. Ronald Reagan tinha um discurso falando que realmente eles não estavam sozinhos. Existiam, sim, alienígenas e talvez, supostamente, algumas provas que o governo americano detivesse. Nós tivemos o Clinton fazendo discurso também sobre isso. Nós tivemos o George Bush, pai e filho, também fazendo discurso sobre isso. Quando pegou no Barack Obama, ele falou, eu não sei, eu não lido com isso. Já tenho muitos problemas para lidar e esse tipo de assunto nunca caiu na minha mão. Mas sempre tiveram esses discursos e desde a época do Clinton não tinha uma pessoa que escrevia, então, os discursos. Os discursos eram escritos pelos próprios presidentes americanos. Depois do Clinton, houve a necessidade de reformular os discursos e ter uma pessoa que então pudesse fazê-lo para evitar fuga de um raciocínio lógico, não é mesmo? Esse documentário, ele estava no Discovery Channel e ele fala sobre alienígenas e os presidentes americanos. Se vocês puderem encontrar, eu assisti há muito tempo atrás, mas é interessante porque fala exatamente sobre os discursos que eles tratavam sobre esses assuntos. Quem gosta de teoria da conspiração é um prato cheio, porque lá vai tratar sobre como os Estados Unidos, então, lida com essa questão de temos alguma coisa, mas não sei, talvez, pode ser, né? Olha, o gato subiu no telhado. Mas aqui nós temos diversas energias, e são energias muito ruins em todo o lugar. Veja, aqui nós temos o famoso jogo de interesse. O jogo de interesse público, nesse caso, é o famoso para onde o presidente vai, qual é o discurso, qual é a linha, o que precisa ser feito dentro da área da saúde americana, qual é absurdamente complicada lidar com a área da saúde americana, lidar com o temperamento americano, que é um temperamento muito de defender o seu território, as brigas americanas, brigas por ideologias, a economia americana, que é também um grande desafio, né? Além do sistema de saúde público americano, nós temos um grande desafio que envolve também segurança pública americana, que lá todo mundo é Clint Eastwood, né? Todo mundo tem uma arma. Mas aqui é muito curioso porque
Todo o salão oval, todo é repleto de formas pensamento. Todo. Tá? Ele é um ambiente muito pesado, ele é um ambiente que carrega energias muito complicadas, é um ambiente muito difícil de você trafegar. As piores mentes, prestem atenção no que eu vou falar, vocês aí que são addicted e gostam muito de Washington DC, gostam dessas coisas, de o que acontece nos Estados Unidos. Os piores elementos dentro do sistema de acesso ao presidente, seja CIA, NASA, FBI, a mãe dele, sei lá, quem for, sentou nesta poltrona. Aqui nós estamos falando de um dos piores elementos e um cara que realmente gostaria de apertar o gatilho e causar uma destruição global da guerra mesmo. Gostaria de ir para a guerra. Esse cara ele tem formas de pensamento que ficam exatamente atrás do sofá e agem completamente no sistema nervoso dele e no sistema emocional. Essas formas de pensamento são formas de poder. Lembra que a gente já falou sobre isso? Pessoas que detêm muito poder, pessoas que detêm muita responsabilidade, pessoas que podem apertar um botão e causar uma destruição global, elas são as que mais possuem, então, formas de manipulação. Por quê? Porque ele predetermina quem vai viver, quem vai morrer. Veja, foi nesse governo do Biden que explodiram um cara lá na Arábia, né? O Salami. O cara apertou um botão, soltou um míssil e explodiu o Salami lá no Oriente, entendeu? Encheu o oceano de barco ali falando, olha, se realmente tiver uma invasão em Taiwan, a gente vai partir para a guerra. Então, assim, existe uma grande influência de guerra, de uma iminência de guerra e de um estado de alerta, de combate constante. Essa energia age exatamente sobre quem senta deste lado. Curiosamente, do lado oposto, as formas de pensamento já são mais pastosas e não são tão densas, o que significa que pode ser alguém que queira mais apaziguar, mas os interesses, eles não são de guerra, eles são interesses mais sociais com relação a agradamos a população, teremos a nossa devolutiva de uma nova eleição, possível candidatura, uma reeleição, ou continuarmos no poder. São sistemas opostos curiosos, mas esse cara aqui, ele tem uma energia mais pastosa, o que significa que ele articula entre lugares e ambientes. Esse aqui não, esse aqui já é incisivo. O que pode ser realmente que seja de um órgão militar, muito mais rigoroso e que responde diretamente ao presidente, tá? As formas de pensamento, elas agem em todo lugar, mas aqui são mais agressivas, aqui são mais de interesse com relação à manipulação de pessoas e população. Aqui não é população, aqui é controle populacional. São lados opostos muito legais de serem observados e o presidente fica no meio da putaria. Aqui nas poltronas, a gente também tem energias desse tipo, mas são energias de pessoas que realmente conseguem arbitrar e negociar possibilidades. Porque as energias da mente são mais aguçadas e a energia mental é mais refinada. O que realmente dá a entender que sejam pessoas mais intelectualizadas, pessoas mais inteligentes, pessoas mais articuladas para transitar em ambientes e conversar com pessoas, dialogar. Cara, isso aqui é uma puta aula. Uma puta aula. Sabe? E é muito curioso porque nenhuma dessas energias são boas. Nenhuma. Nem quem senta na cadeira dos assessores, que são essas cadeiras que ficam nos cantos, tem energias boas. Não existe energia boa na Casa Branca. Não existe, não existe. O conflito de poder, o conflito eminente de guerra, o conflito de poder social e de arbitrar entre elementos sempre econômicos dentro da saúde, dentro de uma guerra, dentro de a população, ou seja, transformar a população em gado, em elemento de negociação, é algo que paira sempre em primeiro lugar do que realmente bem-estar. Talvez na época, quem sabe, acredito eu, que na época do
do Obama, né, do Obama seja até um pouquinho mais tranquilo, porque ele estaria então dentro de uma linha para tratar e ajudar pessoas dentro de um enfoque mais da saúde. Né? O programa de saúde que impera nos Estados Unidos, hoje, foi ele que realmente implantou, né? Porque o sistema de saúde público nos Estados Unidos praticamente não existe. Existem hospitais e clínicas que tratam as pessoas por uma bica, é uma fortuna. Talvez seja diferente, eu não sei, estou só fazendo uma menção de valores, uma vez a vibração dele é um pouco diferente da vibração do Trump, que é diferente da vibração do Clinton, que é diferente da vibração do Joe Biden e dentre outros. Mas isso aqui, isso aqui é a forma de pensamento mais agressiva, mais interesseira, mais manipuladora que já existiu. E olha, nem no Brasil, quando eu analisei o Palácio do Alvorada, eu vi tanta coisa muito violenta e forte quanto estou vendo aqui, tá? This is it. Inauguration day. The outgoing president has to be out by, I think, noon or 10 o'clock in the morning. Incoming can't come until 4 o'clock. So you Tadinho dele, né? Ele já tá bem zoado. can decide what furniture and what decorations you want in your office. I had asked my brother to help me set up my office in here, and the rug and the furniture, because he's a better architect than I am. What they do is in some Tá, mas é dele. Ele tá com um problema sério de saúde. suburban Maryland, there is a facility that is a replica in terms of dimensions of the Oval Office. And so you go out there and pick the... Cara, assim, é que... Bom, eu não conheço a história do Joe Biden, os americanos aí é que tem que realmente falar, já que eles convivem com esse cara já há muito tempo. Mas, assim, ele já está entrando em um processo seríssimo de Alzheimer, de envelhecimento mais rápido, tá? O que acontece? Nós temos uma energia mental que é racional e uma energia mais emocional, tá? Quando lidamos muito com o lado racional, sejam matemáticos, sejam pessoas da finanças, pessoas que realmente gostam de números, eles projetam a criação do cérebro, né, a energia que o cérebro emana mediante a intensividade dos neurônios e as conexões que os neurônios fazem, eles emitem uma cor amarelada. Essa cor amarelada age sobre a cabeça, né, e a mente do indivíduo, fazendo com que perfaça então uma mente mais racional. Quando nós temos uma mente mais tranquila, a energia ela não é uma amarela tão densa, ela se dilui muito com o verde, se dilui com as outras cores, fazendo com que a mente ela entre numa espécie de equilíbrio. Porque por mais que você tenha um lado racional, você tende também para um lado emocional, criando um balanço entre o que é a razão, o que é a emoção, quando eu ganho, quando eu perco, quando eu realmente acredito que, né, eu não sou tão competitivo assim, mas eu sou mais emotivo, dando chance para outros. Ou seja, você equilibra esse lado mais mental, racional, de um lado mais emotivo, mais aberto, mais comunicativo pelas emoções. Esse caso, ele tem uma energia amarela muito forte saindo da sua cabeça, e isso significa que é um Alzheimer, significa que é um transtorno real mental, o qual ele já está passando, ou seja, um envelhecimento muito mais rápido da atividade cerebral. Essa atividade cerebral, então, ele tende a forçar mais para entender e ele não consegue mais. O curioso é que toda fala dele torna-se uma fala mais manipulada. É uma fala criada por terceiros, o qual ele replica. Então ele torna-se uma pessoa muito mais manipulada em termos de discurso do que realmente uma pessoa como o Obama, que já tinha uma forma de falar muito mais forte e bela, junto à total força mental que ele queria aplicar no raciocínio dele, dizendo: eu quero um Estados Unidos melhor, eu quero um Estados Unidos mais igualitário, eu quero realmente levar poder para as pessoas, dar possibilidades às pessoas. Eu falo isso pela energia do próprio Obama. No caso dele, do Trump,
eles são mais marionetes, eles tornam-se muito mais brinquedos na mão de pessoas já com poder para poder então realizar um ato final, concretizar um ato final, tá? Ele não impede as coisas, ele simplesmente faz o que as pessoas dizem para ele fazer. Isso é ruim. Isso daí não é uma representação de um presidente à frente. Isso é a representação de órgãos públicos que tornam, então, ele, Trump e outras figuras como marionetes dentro de um processo que, na iminência de uma guerra, olha, senhor, temos que fazer, senão eles vão destruir os Estados Unidos, sabe? Coisas desse tipo. O que é ruim. Porque você não percebe a autoridade de um presidente, você vê só a fragilidade do governo. Tá? O cara ele não tá bem. Veja, além da atividade cerebral dele realmente estar em conflito, a manipulação da voz, mas veja, toda essa estrutura dos órgãos aqui, eles já estão extremamente fracos. Você vê, o coração dele já realmente muito cansado, mas a região do estômago e do fígado é muito alarmante. Esse cara pode ter muitos problemas de estômago, como tumores no estômago, problemas seríssimos de gastrite, problemas seríssimos de refluxo e digestão dentro desse sistema dele, tá? Então ele pode ter muitos problemas sérios de refluxo e dores de estômago, problemas seríssimos disso, bem como de problemas no fígado. Claro, além de outras enfermidades, tá? Mas a gente também tem a questão do intestino, ele pode ter câncer de intestino, ele pode ter tido que remover uma parte do intestino graças a enfermidades como excesso de pólipos ou mesmo problemas sérios intestinais, tá? A região das costas dele com problemas familiares é complicado porque existem uma fragilidade muito grande perante a família dele, e isso tem que ser observado também. Um senhor de idade já é complicado, né? Carta carimbada, acaba pegando qualquer coisa, pegue ele, mas tudo bem. Furniture and rugs you want, see what it looks like. And so my brother knows my taste extremely well. I love this rug. I love the color blue. That's the one thing I knew I wanted. The rest my brother picked out for me. And he had called a good friend, John Meacham, the presidential historian, for some help. Abraham Lincoln. I've spent more time with the Chinese leader. Olá, eu tenho perdido muito tempo, né, com líderes chineses que sentam naquela poltrona. And he asked me, he said, can I define America? I said, yes, I can. In one word, and I mean it. Possibilities. Possibilities. We Americans think anything is possible when we do it together. And Tá that's bom. why John Meacham... Ele disse que a América o sinônimo de América é possibilidades. Possibilidades, quer dizer, você pode tudo na América, mais ou menos, né? Até a lei te bloquear. Meacham helped my brother pick out those 5 portraits up there. It's all about possibilities. There's not a single thing we can't do. Isso aqui são as possibilidades dele, os 5 que incentivam ele. This was the Resolute desk that John Kennedy had. And remember that famous picture where John, his son, where he came out from under the desk? Well, he comes out this door here. That's where he climbed out. Well, I have a little grandson, and what I decided to do when we came in here, let me show you. Que legal. Isso aqui é a mesa que o presidente Kennedy utilizava, né? Existe até história sobre isso, sobre passagem secreta, sobre os móveis ou objetos secretos guardados. Isso aí tem lá na Lenda do Tesouro Americano, que é um filme que sai nos Estados Unidos. É interessante, ele mostra que realmente tem uma passagem secreta ali, né? Que sai por debaixo da mesa, que o grandson dele utiliza. O neto dele, olha lá. O neto. Que figurinha. Incredible office. I chose the things that sort of represent why I got into public life to begin with. For real. I wanted to be able to sit at my desk, but I looked down to see the 2 heroes I had. One was Dr. Martin Luther Isso aqui é os heróis que ele considera Martin Luther King. King, and the other is... Um dia eu tive um sonho. Tive um sonho de liberdade. Foi o que ele falou. Esse é Bob Kennedy. Eu ia falar que era o Kennedy por causa do cabelo, mas eu não sabia se era o John Kennedy. Ele é o Bob Kennedy.
Then I have a woman who refused to move to the back of the bus. Rosa Parks. Infelizmente, nos Estados Unidos, as pessoas negras, não gosto de me referir às pessoas pela sua cor da pele, eu sinto muito por essa referência, mas as pessoas que eram de cores, né, negras, elas sentavam no fundo do ônibus. As pessoas brancas sentavam na frente do ônibus. Essa mulher, chamada Rosa Parks, ela se negou a sentar no fundo do ônibus. E isso gerou uma grande repercussão nos Estados Unidos, em diversos estados que ainda, infelizmente, mantinham a ideia do racismo. E isso não faz pouco tempo assim, isso não faz tanto tempo assim, né? Faz pouco tempo comparado, ou seja, os Estados Unidos, ele tem um conceito ainda racista complicado, sendo o último estado a abolir, então, e aceitar a liberdade, a Georgia. Foi um dos últimos a aceitar e abolir, então, realmente a escravatura. Eu acho isso doentio, né? As pessoas acharem que podem escravizar os outros até hoje, nesse sentido de deter, então, uma pessoa como escravo, né? Exatamente em 2024, é algo absurdo, mas alguns americanos ainda acham que isso é factível. E essa foi Rosa Parks, então, a mulher que se negou a sentar no fundo do ônibus por causa da cor da sua pele. Rosa Parks, I have her bust in here as well. And there's one other person Maravilhoso. that was from that era. This is Cesar Chavez. César Chaves, ele era um fazendeiro. Of the farm workers. He was organizing farm workers in the southern part of my state at the time. And E ele organizou, então, uma espécie de um sindicato na região do sul do estado onde ele cresceu. supported him. I never met him, but I supported what he was doing. It cost me in Southern Delaware. O que custou para ele o estado, os votos de Southern Delaware. Porque, veja, é aquela história. Se você se apoia numa coisa, os estados eles podem concordar ou não. Nos Estados Unidos, eles são currais eleitorais. Cada estado é um curral eleitoral com seu... é um delegado, eles têm a sua bancada capaz de votar ou não num presidente mediante a certos apoios que eles recebem ou intenções que eles recebem perante o presidente americano. Então, cada estado tem o seu peso, tá? E ele fala que pelo fato dele apoiar um líder sindical dentro do aspecto das fazendas e que lutava então pelos direitos humanos das fazendas e tudo mais, custou os votos de Southern Delaware, né? Que é o Delaware ali do sul. Mas a vida é assim, né? Estados Unidos trabalha com curral eleitoral e aqui nós também temos o curral de vários gados eleitorais. Mas é curioso, é muito legal, é uma lição a ser aprendida. A gente vai fazer uma pausa agora, porque já deu meia horinha de vídeo, e a gente vai voltar daqui a pouco, porque tem muita coisa pra gente entender, aprender e buscar compreender sobre a Casa Branca e muitos aspectos americanos. Fechou? Recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares eu possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês podem se informar como tudo é feito, bem como os respectivos valores, sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer abazinha, vai ser levado a uma página que você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, nosso site casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.